Fala parceiros bonegros e amigos do canal. Galera, vim aqui falar mais um pouquinho de Mengão, né? Vamos estar falando agora sobre o nosso comandante aí, o nosso Dorival, né? O nosso técnico aí. Muita polêmica ali, hoje ali no F90, né? O programa de esporte aí, ESPN. A galera comentando ali sobre o Dorival, que conquistou esses títulos aí. Se não tivesse conquistado, talvez não estaria mais no Flamengo. Não haveria uma proposta para o Dorival. Falando, não, Dorival, você vai ficar com nós, vamos te oferecer tanto e tal. Na verdade, já tem sim uma proposta na mesa. Eu concordo que essa proposta se veio porque o Dorival conquistou os títulos, né? O Dorival conquistou. Tem muito dedo dele ali nesses dois títulos do Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores. E com certeza nada mais justo do que o Flamengo fazer a proposta para o Dorival, né? Para ele continuar. Até o mesmo Dorival já falou que não está pensando em seleção brasileira, né? O mesmo está focado ali no Flamengo, está focado nas outras competições que virá em 2023, né? E assim, gostei muito do Dorival, assim, né? Pensei que nunca esqueceu o Jorge Jesus. Por tudo que ele fez pelo Flamengo, assim, eu falava, caramba, esse velhinho, cara, esse velhinho é incrível. Pô, nunca vou parar de pensar nos feitos que o Jorge Jesus fez e o que ele poderia ter proporcionado mais ainda pra gente. Se não tivesse ido embora, nós íamos ganhar tudo, íamos ali ficar no topo, íamos ficar praticamente igual o Palmeiras sempre belisca alguma coisa, né? Belisca algo com Abel Chorão, e com o Jorge Jesus não ia ser diferente, mas o velhinho é, birrou, né? Fez aquela cagada lá e foi embora. E a verdade é que o Dorival aí já me fez eu até esquecer o Jorge Jesus aí, já nem me lembro, assim, me lembro do Jorge Jesus porque a campanha vitoriosa veio com ele, né? A gente temos que respeitar esse feito. Mas Dorival assim me fez eu tipo assim pensar, pô, Dorival é tão bom quanto o Jorge Jesus, entendeu? Dorival é tão bom quanto o Jorge Jesus. Elenco qualificado o Flamengo tem, né? Elenco qualificado o Flamengo tem. E para esses pensadores, esses comandantes da bola, né? É só colocar os caras para jogar bola e ser campeão. A verdade é essa, galera. Ser campeão. Claro, tem que respeitar os 11 que estão lá do outro lado, mas com um elenco recheado de tantas estrelas, de tantos craques, de um nível altíssimo, a verdade é essa. Galera, eu vou colocar uns cortes aí para vocês aí da galera falando sobre Dorival, né? Né, puxo o saco mesmo, Dorival é o cara mesmo, Dorival, pô, armou o time bem, Dorival, não quero saber, ganhamos, eles perderam um jogador, problema deles, quem mandou os caras ser incompetente, a culpa não é nossa, né? A culpa não é nossa. Não adianta Felipão ir lá chorar, chamar o juiz de ladrão, de moleque pilantra, moleque esperto, não sei o quê. Não adianta, cara. Tem time aí, ó. Se eu não me engano, o Palmeiras foi eliminado pelo esse próprio Atlético Paranaense com um jogador a mais. Flamengo não. O Flamengo foi lá e teve a competência de ser campeão. Isso a gente tem que respeitar. Vamos respeitar. A verdade a gente tem que falar. O Flamengo teve a competência, né? E quando há fatos, não há argumentos. O Mengão foi competente e fez o gol que tinha que fazer para ser campeão. Agora vai vir choradeira, vai vir falando, e se não tivesse sido expulso? Não tem dessa, cara. Se fosse o Flamengo com expulso, ninguém tava nem lembrando. Falava que o Atlético Paranaense é um herói, não sei o quê. Tá, ele foi herói contra o Palmeiras, contra a gente, eles não teve nada de herói, né? Tinha sim que amargar aí essa derrota aí, porque o Flamengo tinha que ser tri na América. Galera, vou colocar os cortes para vocês aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, aperta o sininho da notificação e dê o joinha. Fechado com o Mengão, fechado com o Malvadão. Fecha com a nação aí, galera. Fecha com o Malvadão, nosso canal do Mengão. Fecha com a gente aí, né? Você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aí, ó, dê o joinha e se inscreva no nosso canal. Você é muito bem-vindo no nosso canal.
E deixe seu comentário também, que é muito importante. Abraço, até mais. Você me pegou nesse negócio do híbrido aí, mas o que acontece, híbrido ou não, o Dorival, obviamente, para a carreira dele foi algo muito especial que ele viveu no Flamengo. O trabalho foi um trabalho muito bem feito a curto prazo. Quando o Dorival lembra da maneira que ele chegou, porque assim, a qualidade do elenco do Flamengo nunca foi discutida em relação aos jogadores não são bons jogadores, não foi discutida. Mas o time não conseguia jogar, os resultados não estavam aparecendo, quando não vem resultado fica todo mundo inseguro, você já olha diferente pro seu companheiro, mas a gente será que é tão bom assim, não tá ganhando isso? O Dorival acertou muita coisa em pouco tempo, arrumou muita coisa em pouco tempo, que tem um grande mérito. E o próprio Dorival sabe porque ele tinha um tamanho de mercado nesse 1 ano e meio, 2, que ele também por opção ficou fora. Ele tem um trabalho bom no Ceará, mas é um trabalho pequeno, curto. E no Flamengo ele é o técnico de 2 títulos muito importantes para a Copa do Brasil e para a Libertadores. É um outro Dorival hoje. Digamos que ele não fique no Flamengo, por exemplo, se ele não permanecer no Flamengo, ele vai ser visto de outra maneira. Eu acho que ele tem um outro tamanho de técnico hoje pelas conquistas que ele teve no Flamengo. Ele não pode sair do Flamengo por ele. O título tem o carimbo dele. A zaga escolhida por ele, o Felipe Luiz melhor com ele, o Rodinei cresce com ele, o Everton Ribeiro vai jogar mais recuado com ele, o sistema joga com ele coloca os 2 atacantes para jogarem juntos. O título é muito a marca dele, assim, tem muitas assinaturas dele nessa conquista do Flamengo. E outro dia eu participei aqui de uma discussão, porque estavam especulando sobre o Dorival como substituto do Tite na seleção. Eu sei que os 6 jogadores vão ficar indignados comigo, porque eu entendo o valor para a seleção brasileira, mas eu, assim, primeiro eu jamais conversaria agora sobre esse assunto com dirigentes da CBF. E segundo, vou explicar por quê. Não é por uma questão ética ou por qualquer outra coisa. Primeiro porque se o Brasil for campeão do mundo, eu jamais assumiria no lugar do Tite. Se perder, eu cogitaria. Assim, tá com medo? Com medo? Olha o que aconteceu. Espera um pouquinho, Benê. Eu já vou me adiantar. O Brasil tem uma baita seleção, geração ultra promissora. Imagina o Vini Júnior daqui a 4 anos, outros jogadores ali crescendo. Se fosse assim, prato cheio, né, para a seleção brasileira. O que aconteceu com... Depois que a Espanha foi campeã do mundo, o que aconteceu com a Espanha na próxima Copa? Não passou da fase de grupos. A Itália não passou da fase de grupos. A Alemanha não passou da fase de grupos. A França acho que até vai passar, porque a fase é fácil. A França tem um baita elenco. Olha que agora, e o Brasil, campeão do mundo no último título, em 2006, foi brincar com a camisa da seleção brasileira, com todo respeito aos jogadores, tá? Foi brincar com a camisa da seleção brasileira em vez de tratar a Copa do Mundo com a devida seriedade em 2006, né? Mesmo tendo no papel uma seleção de você podia aplaudir em pé. Então, pegar o Brasil campeão do mundo, o que o passo treinador pode fazer? Repetir o feito e vai ser muito cobrado. Porque Copa do Mundo, para a seleção brasileira, só interessa a Copa do Mundo. A Copa América pode ganhar, aqui ninguém tá nem aí. Pode ficar em primeiro lugar da eliminatória, ficar invicto, passear com os... ninguém tá nem aí. Então o cara que não pode ter dia a dia, não pode ter contato com os jogadores sempre, fazer o melhor trabalho possível, ele decide a vida dele em um mês. Então é uma loucura. No Flamengo, o Dorival, que sempre foi muito melhor do que as conquistas dele diziam, e por isso não tinha o nome que agora passou a ter, pode ganhar outra Libertadores, pode ganhar outro brasileiro, vai disputar todos os títulos, tem o dia a dia, pode fazer uma carreira enorme. Também, então, em princípio, no lugar dele, renovaria com o Flamengo, a não ser que tinha uma proposta para ter independência financeira, ele deve fazer dinheiro, só aceitaria alguma coisa, se fosse pela questão de dinheiro fora, eu jamais sairia do Flamengo no lugar do Dorival. Mas você pensar assim, você não atravessa a rua. Porque é o seguinte, campeão do mundo a seleção brasileira. Seleção campeã do mundo. Tite vai embora. Já avisou que não vai ficar. É boa seleção. Excelente. Excelente seleção. Excelente. Agora, o máximo que você pode fazer é igualar o técnico anterior que ganhou a Copa do Mundo. Então não vou pegar, porque é muita cobrança. Tudo bem, eu respeito a opinião. Boa sorte. Eu não sairia do Flamengo. Não, mas a exigência vai ser essa também. Ganhou 2 títulos agora, Libertadores e Copa do Brasil. Se o ano que vem não ganhar, aí também pode ser mandado embora. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta polêmica pra você. Mas no Brasil, quem é maior? O Muricy ou o Parreira? Pelé ou Parreira? Não, você diz aonde? Em relação ao futebol doméstico? Opinião que eu tenho como opinião? De sensibilidade de treinador? Pelé. Maior, né? E o Muricy maior que o Parreira também, aqui dentro do Brasil, né? Muricy? Como treinador?
Barreira campeão do mundo e ganhou título pelo Corinthians. Por trabalho de clube. Mas você acha que Então, essa de projeção perfeita, eu O respeito. ponto dele é que a seleção brasileira, para te dar uma projeção, você, sei lá, tem que ser bicampeão. Não, campeão do mundo. Ah, E campeão do São mundo, objetivos que você coloca na carreira, né? E como joga a seleção? Porque São opções que o treinador tem. Só pra deixar claro uma coisa, a camisa da seleção brasileira, se o futebol acabasse hoje, acabou o futebol hoje, o mundo ia olhar a camisa da seleção brasileira como a camisa mais importante do mundo. Não tem uma camisa mais pesada que a seleção brasileira. É a camisa do melhor futebol. Você acha que isso hoje é indiscutível ainda? Se o futebol acabasse hoje e fosse fazer uma avaliação, qual é a camisa mais pesada de qualquer clube de seleção da história do futebol? É a do Brasil. Bola. Não quer dizer que o Brasil seja sempre a seleção brasileira. Mas, Billy, realmente são escolhas e perspectivas de cada um. Eu respeito. Pro Billy é difícil, pra mim é a coisa mais fácil. Se eu tô num clube, não tô dizendo, eu tô num clube, e fui campeão, sei que, e a seleção brasileira vem me chamar, Tchau. e eu acho que eu tô pronto, vou na hora. Pode ter sido campeão, pode ter sido nem ter ido pra Copa. Sim. Eu vou. E é desafio. Se ele não for. Se Aí tem os receber perfis, esse né, convite e não pra- for agora, não vai mais. Mas aí, Né? quando que tu vai? Sim. Treinar uma seleção brasileira, ir pra uma seleção brasileira. E tem perfis de treinador. O Guardiola fala que ele se sente bem em clube. Ele Eu também gosta acho do que o trabalho Guardiola do dia a dia. Ter curiosidade pra ver o Guardiola no dia a Aí dia. é o perfil, às vezes o cara não é o negar a seleção, mas tem profissionais que falam, pô, eu gosto do dia a dia, eu quero estar. O meu trabalho funciona se eu tiver todo dia como atleta, respirando aquilo. Como tem perfil de treinador, o Tite foi muito bem em clube e, na minha opinião, né, diante desse trabalho recente, está muito bem na seleção. E a gente torce para que ele termine entregue com o time. O Dorival no Flamengo pode ser um por é exemplo, absurdo. e não, eu falou pra eles, não receber depois nunca mais. Sim. Você vai lamentar aquilo que você deixou de viver. A gente falou do Rodinei, né? Que tem algumas pessoas que, quando o Flamengo for mal, por exemplo, que talvez o Rodinei seja o primeiro a ser vaiado. Sim. Eu não sei se o Flamengo tropeçar o ano que vem, por exemplo, se o Dorival, eles vão conseguir ter essa Opa, paciência com o peraí, Dorival. eu tava em Guayaquil. Eu vi na rua em Guayaquil. Tá ótimo, parabéns, Sim, o Flamengo foi campeão da isso. Libertadores, mas tem que trocar o treinador. Então é isso. Eu não acho concordo absurdo. com isso e não Mas concordo eu no ouvi. mínimo de pressão o Dorival ser demitido do Flamengo ano que vem, por exemplo. Não vai acontecer para a estrutura do Flamengo. O Flamengo vai continuar brigando por títulos. Mas o Dorival, ele entra um pouco nesse quadro de que se as coisas não derem certo, o torcedor, mesmo com as conquistas de Copa do Brasil e Libertadores, o torcedor vai perder um pouco a paciência com ele. Então é a opção que ele tem, se ele for convidado, né? Até o Abel foi criticado pelo seu Palmeiras. Exatamente Um jogador- isso. um jogador- É o que o futebol de dia a dia te apresenta, né? A seleção, você se mostra, de repente, você marca seu nome, como o Birner falou, em um mês, no Brasil Copa do Mundo. O treinador, você se mostra todo dia. Então, é a opção que o treinador tem que ter, a escolha que ele vai fazer. Se ele quer essa responsabilidade do dia a dia ou fazer um trabalho a longo prazo com uma seleção. Um jogador que jogou no Palmeiras, não vou falar o nome. Nós discutimos uma viagem uma vez. vai falar o nome. Não posso falar. Vai falar assim. Ele responde. Em relação ao Dorival, o Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivesse os títulos talvez não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas enfim, eu acho que é um marco a gente ganhar outra Libertadores. Você já ganhou Libertadores também. Enfim, a gente está muito feliz, muito tranquilo. Olha, assim, a resposta do Braz, depois de um título de Libertadores, ela não é uma resposta convicta. Nem parecia o Braz do vestiário. Era o mesmo. Coloca de novo aí, Dani, porque parece que eu vi um no vestiário e tava vendo o outro. Era a mesma pessoa ali, não era? O Real Madrid que tá esperando o Dorival de treinador, não é isso ou não? Não tô entendendo errado. Não, eu imagino que sim. A gente sempre falou aqui, Dani, pelo menos nas manifestações que os dirigentes do Flamengo tinham em relação ao Dorival, nunca foram manifestações assim muito convictas, né? Sempre algo assim muito vago. A gente gosta muito dele, ele gosta muito da gente, a gente gostou do trabalho, ele gostou daqui, o time melhorou, mas ninguém tem muita pressa. E eu entendia, durante a competição, que não havia realmente uma necessidade de uma pressa para renovar. Agora a competição terminou. Agora eu acho que é uma outra história, né? O time foi campeão 2 vezes de 2 campeonatos com o Dorival como treinador. Né? Mas veremos, porque vocês estão tão convictos assim, tão... Não pareceu, né? Tão ponta firme, sabe como é que é? Não tá tanto assim. Não pareceu, né? A sensação que eu fico aqui, assim, não existe... Eu não sei o que vocês querem dizer. O que o dirigente grite, berre? Não, eu gostaria, e aí eu tô falando do futebol brasileiro como um todo, tá?
os posicionamentos dos dirigentes fossem mais claros. Quando ele fala que o Flamengo queria que ele ficasse, queria quando? Queria já desde antes do título? Porque eu queria sempre quis. Então, a gente tá falando assim, o queria em relação Então, é isso, eu não entendi. Já queria mesmo sem o título, ainda quer? O que tá... Porque assim, a gente tem que contextualizar. Ali foi uma manifestação depois do título. O Flamengo foi campeão da Libertadores. Tava o treinador campeão da Libertadores com um dirigente que foi campeão da Libertadores também. Talvez o queria que o Braz se manifestasse, que ele falou ali, foi o queria assim. Já o Dorival sabe que nós queremos que ele fique. O presente continua. Exatamente, Braz. Impressionante o Braz ele fala, e aí eu. Fernando Braz também aula de português. Eu respeito o Braz, mas eu acho que o movimento não ia ser esse. Ele fala assim, a gente escutou muita conversa furada, falando que se o Flamengo não vencesse, enfim, alguma coisa ia mudar. E aí ele fala, a gente já queria o Dorival, ele quer dizer que queria mesmo antes da Copa do Brasil e da Libertadores. E isso não é uma verdade, porque a diretoria poderia tentar esse movimento, mas se o Dorival, e eu falo por conhecimento de Flamengo e de dia a dia, se o Dorival, e é uma convicção que eu tenho, o trabalho do Dorival é excelente, foi excelente até as 2 finais. Ele poderia ficar mesmo perdendo, mas ele não ficaria. Se o Flamengo perde a Copa do Brasil e perde a Libertadores, ele seria demitido uma semana depois. Eu acho que seria também se só ganhasse a Copa do Brasil. Então, quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, isso deu uma segurança para o Landim, antes do jogo da Libertadores, falar assim: o trabalho do Dorival é ótimo, a gente confia, já temos um título, então assim, já temos um título, agora é lógico que o pensamento é a final, mas tem-se uma segurança de que ele pode permanecer. Então, quer dizer, se os 2 títulos não acontecessem, o Dorival, mesmo que se a diretoria quisesse renovar, não ficaria, porque a torcida, a empresa não ia deixar. A pressão ia ser grande e seria, seria demitido, né, porque não tem uma renovação, ou isso aconteceria em breve. Com o título da Copa do Brasil, lógico que você ganha um pouco mais de força. Mas mesmo o Flamengo campeão da Copa do Brasil, na minha opinião, se o Flamengo não ganha a Libertadores, essa conversa eu acho que ia dar uma travada. Agora, com os 2 títulos, a renovação é garantida se o Dorival, de repente, optar em não ir para a seleção. A expressão de Vitor Birner está me intrigando. É porque é o seguinte, dinheiro é uma coisa que merece ser respeitado. Sim. Né? E o dinheiro do clube ainda mais, porque não é o dinheiro do Marcos Braz pessoal. O dinheiro pessoal dele, que ele ganhou honestamente, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele dentro do... que é legal. Nesse caso, eu acho que tem uma negociação, onde entra a questão da grana. E eu me coloco no lugar do dirigente do Flamengo. Eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas que eu faço crítica. Assim, eu acho que eu não consigo, algumas vezes direito. Eu olhando o Marcos Braz, olhando para o Dorival, eu pensaria o seguinte: se ele não ficar aqui, onde ele vai disputar títulos nesse nível? Sem ter proposta da seleção. Porque uma coisa é quando você vai contratar um técnico europeu, porque o técnico europeu ele tem mercado fora, você tem